Muito boa noite a todos que estão aí ligadinho conosco na nossa live. Agora são exatamente 21 horas e alguns minutos, porque hoje nós começamos um pouquinho mais tarde. Olha, gente, esse barulho aí são os aviões aqui, tá? Aqui eu moro numa rota que leva ao aeroporto de Brasília. Então, aí há nesse momento, muitos pousos e decolagem aqui. Então, boa noite a você que está chegando aí, que está passando aqui. A Sheila, Murilo, Zé Maria, Raimundo, Rufino. Né? Vamos curtir a nossa live, gente, porque nós vamos terminar aquele assunto que nós abrangimos ontem. Né? Então, fala acerca de nós não olharmos para os problemas, para o tamanho dos problemas, porque, como falávamos, problemas vêm para todos. A maneira de encarar a situação, o problema, é que faz a diferença. E Deus, Ele sempre vai estar conosco nessas horas mais difíceis. De repente, você chega até a pensar que está só, que está abandonado, que Deus não ouve mais as suas orações, pois saiba que nesse quesito você está errado. Deus está com você, sim. Nós temos mostrado dentro da palavra de Deus que Ele jamais abandona aqueles que o buscam. Então, eu peço a você, vamos curtir a live, vamos compartilhar, porque nós vamos entrar em oração, vamos colocar essa palavra aqui, que ontem nós demos continuidade iniciamos ontem. São muitas pessoas que estão ligadinhas conosco aqui, está passando aqui pela nossa live. Eu quero falar uma coisa para você. Compartilhe a live agora, porque no momento em que eu dar início à palavra, todos serão impactados por elas, porque é a palavra de Deus. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, existem muitas pessoas que estão aí necessitando de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de vida, que já ouviu tantas coisas negativas, né? Porque ela tem um sonho, ela tem um desejo, ela tem uma vontade, ela tem uma força dentro dela, mas as pessoas que não têm esse mesmo procedimento, esse mesmo sentimento, às vezes elas agem com a inveja contra essa pessoa, e o que faz? Acaba transmitindo para ela palavras que levam à ação, gente. Você já parou para imaginar se desde o princípio das primeiras lutas que você enfrentou, você tivesse desistido? Não é assim? E quantas das vezes também você até desistiu e depois se arrependeu, falou assim, poxa, eu não deveria ter desistido, eu deveria ter seguido adiante. Então, eu quero pedir a você isso, não desista, não pare, Deus é contigo, você é de Deus, não importa a religião a qual você faz parte, a denominação, não importa se você é uma católica, espírita, evangélico, não evangélico, não importa. Ponha-se na posição de filho de Deus. Deus é com você. Deus jamais vai te abandonar. Lembra o que o profeta disse, que ainda que a mãe que amamente esqueça o filho, Deus jamais vai esquecer de você. Se a mãe que amamenta o filho esquecer, mesmo assim Deus não vai nunca esquecer de você. Deus, Ele está o tempo todo aí com você. Mas pastor Ilei, mas eu sou falho, eu sou pecador. Mas lembra que nós falamos essa semana passada que Jesus não veio para os sãos? Não, Ele disse que os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. E Ele falou, eu vim para perdoar, para perdoar os pecados, perdoar os pecadores. Mas os pecadores são aqueles que reconhecem que necessitam de fato, verdade, do perdão de Deus. Então, eu quero mostrar para você, dando continuidade à leitura de ontem, encerrando hoje, o que aconteceu no término com Davi. Lembra que nós comentamos que Davi, ele chegou em determinado local onde estava vendo a luta ali no arraial,
ali a afronta dos filisteus. Ali o gigante Golias estava ali afrontando, amedrontando todo mundo. Davi chegou e se disponibilizou, se colocou à disposição para enfrentar aquele gigante. E aí houve a crítica de todo mundo. Todos criticaram, não viram capacidade em Davi de vencer aquele gigante. E assim eu falo uma coisa para você, às vezes as pessoas olham para nós e não vê capacidade em nós de enfrentar a situação, de crescer, de prosperar, de ser feliz na vida sentimental, conjugal, de sair da situação financeira a qual se encontra. Às vezes você fala para a pessoa um projeto seu e a pessoa ali até esnoba de você, zomba de você, como foi feito com Davi. Mas Davi não estava ali crendo na sua própria capacidade. Não, ele estava crendo em Deus. E, na verdade, Davi foi ali enviado, guiado por Deus. Foi guiado por Deus. E Deus não guia aquele que confia nele para a derrota, para o fracasso. Não, Deus não guia aquele que confia, que crê, eu não falo nem que acredita, que crê de fato verdade nele, para o fracasso. Não, Deus nos leva para a vitória. E Deus quer levar você também para a vitória nesta noite, através dessa palavra. Então, você que está aí nos ouvindo, compartilha a live, vamos enviar para as pessoas que estão necessitando de uma palavra de vida, porque essa live é trazendo uma palavra de vida para você, porque palavras negativas já são muitas, não é verdade? Então, vamos à nossa leitura, vamos à leitura para nós falarmos mais acerca da situação. Fica no livro de Reis, deixa eu mostrar para você. Ontem nós lemos Reis, capítulo 17, né? Nós lemos aonde Davi chegou para enfrentar Golias, e para você ver que quando ele se colocou à disposição, o próprio irmão dele se levantou contra ele. É verdade, o próprio irmão, quer dizer, a própria família, que tinha Davi como um garoto, como aquele que estava lá, um pastorzinho de ovelhas, mas Davi tinha dentro de si um grande desejo de justiça. Aliás, não é desejo de justiça, eu posso falar assim, sede de justiça. Aquele sede de justiça, ao ponto de, certa vez, ele enfrentar um urso e um leão para salvar uma ovelha malhada. Que eu sempre bato nessa tecla, a ovelha malhada ela não tinha valor financeiro na época. Era uma ovelha que a lã dela era uma lã malhada e não tinha valor. E sim as ovelhas de lã pura. Então Davi, ele arriscou a própria vida para salvar essa ovelha, a qual ninguém dava nada por ela. Ele arriscou, então ele tinha sede de justiça. E Deus, eu vou falar uma coisa para você. Deus olha para o seu coração e vê que nós não somos, para o nosso coração, e vê que nós não somos pessoas perfeitas, mas dentro de nós há uma sede, um desejo de justiça. Como é isso, pastor? Como é que é essa sede de justiça? O desejo de ver uma pessoa que está passando pela situação tão difícil e você deseja que ela saia da situação que ela está passando. Isso é desejo de fome de justiça. Ver uma pessoa sendo perseguida e você sentir o desejo de fazer algo por aquela pessoa. Você ver uma pessoa sendo infeliz na vida sentimental e você desejar o bem para aquela pessoa. Eu orava hoje pela manhã com a minha esposa, nós temos o nosso devocional há muitos anos de realizarmos a oração juntos, então eu lembrava disso em oração. Falava, Deus, tudo que eu pedi para mim e para minha família, para minha esposa, para minha família, tudo que eu pedi, que o Senhor dê em dobro para os meus vizinhos, para os meus amigos, meus colegas, dê em dobro. O que eu quero para mim, eu peço em dobro para aqueles, até aqueles que me perseguem. Pastor, mas isso aí é ser muito bonzinho. Não é ser muito bonzinho, não. Não é o que Jesus faria. Eu tenho que fazer aquilo que Jesus faria. Existe até um filme que nós assistimos uma vez, que diz, em teus passos, o que faria Jesus? Eu até recomendo você para assistir. Em teus passos, o que faria Jesus? Então, será que Jesus iria compadecer daqueles que perseguiam ele? Ele iria, não, ele compadeceu, porque os mesmos que estavam ali
ali fustigando, maltratando, cuspindo, crucificando. Na hora em que ele partiu, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, olha só, Jesus ainda desejou ao Pai que perdoasse aquelas pessoas. Então, aí começa a fome e sede de justiça, de querer o melhor até para aquele que os persegue. Pastor, lei não é fácil. Não é fácil mesmo não, minha amiga. Eu não estou falando para você, não é fácil. Nem para mim, nem para você. Eu estou como pastor, mas mesmo assim, olha, tem hora que a parte do homem quer falar, mas é onde que entra o domínio próprio e entra a presença do Espírito Santo na minha vida, na minha mente, no meu coração. Existem situações que às vezes dá vontade da gente entrar na carne, porque nós somos homens, somos pessoas, né? Mas aí, a isso que eu falei, o domínio próprio, a sede, o desejo de ver as outras pessoas bem, porque muitas das vezes as pessoas, elas não querem que você esteja mal, mas não querem que você esteja melhor do que ela. Existem pessoas assim. Então, lendo aqui ontem a palavra de 1 Samuel 17, do versículo 24 em diante, você pode ler, e você conhece a história, quando Davi se colocou à disposição para lutar contra o gigante Golias, ele primeiro quis saber qual seria a recompensa que o rei prometeu àquele que daria, ou que vencesse o gigante Golias. Havia uma recompensa. E recompensa essa, se você for ler, fazer estudo, você vai ver que no final de tudo, o rei Saul ainda não deu aquilo que Davi aquele prometera a Davi. Então, fica aí um recado e seguinte a visão, que nós não podemos agarrar na resposta ou nas promessas de homens, e sim naquilo que Deus prometeu. Mas quando Davi se colocou à disposição, no versículo 28, o irmão de Davi se levantou contra ele, diz assim, ó, versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar eu perdi de novo aqui, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi. Quer dizer, o irmão dele, o da casa dele, acendeu. Pessoal, desculpa aí a live aqui, ela caiu, eu creio que foi problema na internet. Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Então, olha só, quando ele ouviu Davi falar com os homens ali, conversar, ele se levantou, se revoltou contra Davi. Por que ele se revoltou contra Davi? Porque ele não tinha coragem, a gente vê, ele não tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. E ele não admitia que aquele irmão, tão jovem, tão novo, alcançasse aquilo que ele não iria alcançar. Na verdade, ele tinha postura de valente, de guerreiro, mas era um covarde. E Davi, o seu irmão mais novo, mais jovem, era um jovem que ninguém dava nada por ele, mas tinha valentia dentro dele. E essa valentia, gente, era dada pelo próprio Deus. Como também é com a gente. A minha valentia espiritual, meu desejo, a minha força espiritual não vem de mim mesmo. A minha capacidade vem do Senhor. E é isso que eu quero deixar para você. Você vai enfrentar suas lutas? Sim, vai enfrentar muitas lutas, mas você vai vencer não só para sua própria capacidade ou os seus conceitos, não, pela força de Deus. Por isso que eu falo para você, não desanime. Davi, quando Eliabe viu Davi ali falando, ele ficou revoltado e diz assim, olha só, ele diz, por que estás aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta.
e desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Então, nós tocamos nesse assunto ontem. Quando você está num determinado lugar, que você está ali crescendo, tem desejos, você tem grandes projetos, e quando você apresenta alguém e as pessoas se levantarem contra você, não contende com ela, não adianta. Sabe por que ela não vai entender? Porque ela não tem a mesma visão sua. De repente, a capacidade da pessoa até é menor do que a sua, mas quando vê você tomando atitude, você ali enfrentando, lá no seu trabalho, como diz, assumindo grandes projetos, grandes propostas, você ali se mostrando capaz, aí levanta a inveja e se levanta contra você, mas não contende com ela. Faz como Davi, o irmão de Davi se levantou contra ele com palavras. O que ele fez? Ele foi e desviou-se dele. Desvie das más conversações. Desvie das más conversações, dos conselhos que não vêm, que não são enviados por Deus, para que você seja bem-sucedido. Então, Davi, ele desviou das palavras negativas do seu irmão, das afrontas do seu irmão, e o rei, tendo ouvido falar de Davi, mandou trazer, como diz, levar Davi à presença dele, como diz aqui. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Olha só, ele foi, aquela ação dele levou ele à presença do rei. E ali, com certeza, ele esperava que o rei desse a ele também uma palavra. A autoridade. O irmão já havia perseguido, o irmão já havia contendido contra ele. O irmão já deu uma palavra negativa, se levantou contra ele. Agora ele é levado ao rei, a maior autoridade da época. Né? Mas o que essa maior autoridade diz para Davi? Olha só, essa maior autoridade diz para Davi o seguinte: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então Davi falou: Senhor, rei, não tem problema, não tenha medo, não desfaleça o coração de ninguém, não espalhe esse terror, esse medo para ninguém, porque eu vou lá, eu vou enfrentar esse gigante. Gente, Davi, em momento algum, mostrou-se medo daquele gigante. Medo da situação. O gigante, como eu tenho dito, não foi um problema para Davi. Foi a pedra que elevou Davi até onde ele chegou. Davi ganhou renome com essa luta. Eu tenho dito isso, você que é um grande profissional, você que é uma pessoa que está aí lutando, você é uma pessoa que dentro da sua empresa, ou dentro da empresa que você trabalha, você nem é conhecido, você está lá atrás das malhadas, atrás das ovelhas malhadas, como estava Davi, como diz o irmão dele, tomando conta de um pequeno rebanho, mas você está ali sendo fiel, mas ninguém está te vendo. Mas eu digo uma coisa para você: Deus está vendo você, Deus está vendo a sua fidelidade, a sua integridade, a sua honestidade. Deus está vendo, continue assim. Deus está vendo o seu esforço. Ah, pastor Lê, o meu patrão não reconhece. Não importa, Deus reconhece. Quem vai dar a vitória a você e elevar você é Deus. Né? Deus, ele vê a sua fidelidade. Está vendo a sua integridade, a sua entrega. Ele está vendo isso. Eu sei que eu sou aqui de Brasília, mas eu sei que tem pessoas que passam lutas dentro do transporte coletivo aqui em Brasília, vai das cidades mais longe, do entorno de Brasília, aqui como a cidade de Águas Lindas do Goiás, Valparaíso, essa cidade do entorno, a Planaltina de Goiás, as pessoas que vêm lá da cidade de Planaltina, daquelas áreas ali, é muito distante e sofrem muito com o transporte coletivo daqui. Além de sofrer muito com o transporte coletivo, é muito longe.
Tem pessoas que saem da cidade dela, ela levanta 4 horas da manhã, pega o ônibus aí 5 horas da manhã, ou 4h30, para estar no, no emprego, no trabalho, bater o cartão 7 horas. E ela fala, poxa, meu Deus não faz nada por mim, Deus está vendo. E Deus vai te honrar, permaneça firme. Deus vai te honrar. Ele vai honrar você. Não tome nenhuma atitude sem antes pedir direção a Deus. Encara, vai para cima. E lá no seu trabalho, eu sempre falo isso, faça o seu melhor. Faça o seu melhor no seu trabalho. Assuma sim as tarefas que ninguém quer fazer. Exatamente. Tem medo, tem receio. O irmão de Davi estava com medo de Golias. Ele não estava querendo ali mostrar preocupação com Davi, não. Ele estava com medo de Golias. E quando ele viu um jovem da família dele se levantar contra o Golias, contra aquela situação, aí ele quis arrumar desculpa, quis amedrontar Davi. Não tenha medo. Essa luta vai passar. Sim, vai passar, permaneça firme. Esse deserto vai passar, eu tenho certeza. Eu te falo tão certo como Deus vivo. Se há perseverança, se há crença em Deus, a confiança em Deus, essa luta, esse deserto vai passar. Você vai superar sim essa dívida, esse momento difícil na sua família, de repente no seu casamento, na sua empresa, na sua vida profissional. Vai passar. A sua cura vai chegar. É só crer. Jesus diz, creia somente e verás a glória de Deus. Davi creu. Ele creu. Ele não confiou na sua expertise, na força do seu braço, não. Ele creu, ele confiou em Deus. Mas Davi era um estrategista. Davi, ele era um estrategista. E eu vou mostrar já já para você. Então ele foi levado a Saul. Olha só o que Saul diz. Ele deu uma palavra de força para Saul. Ele falou, não desfaleça. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Davi quis dar uma palavra de força para Saul. Como eu estou aqui falando para você. Eu sou tão pequeno quanto Davi, quanto você. Mas eu estou dando essa palavra de força porque eu creio. Porque não acredito, eu creio. Eu costumo falar que crer é para sempre. Acreditar é por momentos. Eu não acredito um momento em Deus, momento sim, momento não. Eu creio de fato e de verdade. E é isso que você tem que colocar dentro de você. Você tem que crer. Você verá a glória de Deus. Davi creu, quis passar uma palavra para o rei, levantar o rei que estava ali com medo, o povo amedrontado. Mas olha só o que o rei falou para ele. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde da sua mocidade. Está vendo aí? E não é assim? Às vezes você vai dar uma palavra para a pessoa e a pessoa, ao invés de concordar com você, se levantar para a luta, ela faz devolver uma palavra de desânimo. O rei falou para Davi, não, você não pode ir contra ele, você é moço, você é novo, olha a sua estatura. Mas ali não constava, não era a estatura de Davi, e sim a força que ele tinha dentro dele. Dentro dele havia uma força extraordinária que poderia levar Davi a vencer a qualquer situação. E é essa força que eu estou falando que está aí dentro de você. Esse Deus que deu a vitória a Davi, ele dá a você, também está aí dentro de você. Mas as pessoas vão fazer como o rei, como o irmão de Davi, como Eliabe, e como o rei Saul, vai querer desanimar você. Você que tem um bom projeto, você fala, poxa, a partir da semana que vem eu vou começar a empreender. As pessoas, você conta para uma pessoa que está ali com medo, com inveja, vai falar para você, não, fulano, isso não dá certo, não. Ciclano, Beltrano já fez, não deu certo. Mas Ciclano e Beltrano são eles, você não. Você é outra pessoa. Todo mundo já tentou, você tem que falar, não, mas eu não sou todo mundo.
Eu não sou todo mundo. Eu creio no meu Deus e eu creio também na minha capacidade. Eu vou partir para cima. Eu vou sair da situação. Eu vou enfrentar esse Golias. Eu vou jogar esse Golias no chão. Este problema é grande para aqueles que não creem em Deus, mas para aqueles que creem em Deus, este problema é pequeno, é muito pequeno. Você está entendendo a veracidade, a força do que essa palavra tem para colocar a pessoa de pé? O rei desanimou, tentou desanimar Davi, mas Davi estava certo, convicto que ele iria vencer aquela vitória, porque outrora ele teve experiência com Deus. Gente, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa é certa: Deus está com você. Diga: Deus está comigo. Isso está certo, Deus está com você. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu sempre falo isso. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas uma coisa é certa: esse problema diante do seu Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é nada. Mas é para a vida daquele que crê. Está na hora de você levantar na sua fé. Chegou o momento de você colocar-se de pé diante da situação. Uma revolta dentro de você olhar o quadro que você vem vivendo e esse problema, essa situação, querendo subjugar, sufocar você. O rei falou para Davi, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, ele guerreiro desde da sua infância. Respondeu Davi. É isso aqui, olha só o que Davi falou. Davi não ficou falando, não, rei, é verdade, o senhor rei, o senhor sabe de todas as coisas, realmente eu sou pequeno, realmente eu não sei lutar. Davi não ficou isso com coitadismo, não. Ele não ficou com coitadismo, porque por dentro de Davi, ele era um gigante dentro dele. Ele tinha a postura menor, a aparência menor do que Golias. Mas dentro de Davi, ele era um gigante. Seja um gigante na sua fé, na sua confiança em Deus. Ele fala aqui, olha só, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantou-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Está vendo aí? Davi não colocou dentro dele aquele sentimento que as palavras do rei tentou levar. Gente, eu vou falar uma coisa para você, eu vou ser franco. A coisa que eu não gosto, eu não estou falando que eu odeio porque eu não tenho ódio dentro de mim, mas eu não gosto da pessoa ficar, poxa, pastor Elei, olha, coitado do senhor. Coitado nada. Ah, coitado do senhor, coitado nada. Deus é comigo. Não aceite as pessoas querendo colocar um coitadismo dentro de você, levando a você a ficar aí, a se definhar. Não aceite. Quando a pessoa fala, fulano, coitado, eu tenho pena de você. Não queira pena de ninguém, não. Deus é contigo. Deus é contigo. Não tenha, aliás,
As pessoas ficaram com pena de você. O rei estava ali com pena de Davi. Você é um menino, você é isso, você é aquilo outro. Davi, não, rei, não é assim não. Em minhas palavras estou falando agora. Ele falou, não, rei, não é assim não. Opa, para lá. Não é isso não. Rei, o senhor está errado, não é isso não. O meu Deus me livrou do urso e me livrou do leão. Eu agarrei pela barba, eu subjuguei, tirei o cordeiro das garras do urso e também do leão. Eu matei esse. E o Deus que me entregou esse leão, que nas minhas mãos, vai me entregar esse filisteu. Está vendo aí, gente? Olhe para trás na sua vida. Veja das coisas também que Deus já te livrou. E Ele não vai desamparar você agora. Depende só de você. A Bíblia diz que Davi foi e venceu o gigante. Com um canhão, né? Com a espada gigante. Não. Davi venceu com a pedra. Você sabe porque Davi, ele usou a pedra funda, sabe o que é? Eu vou te dar uma dica. Eu, na minha mocidade, até 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu ainda treinei um pouco de artes marciais. A minha estatura é 1,70 m. Eu tenho aí 75 quilos, 78 quilos e tenho 1,70 m. Se eu for entrar em confronto com um oponente que tem o dobro do meu peso, que é muito mais alto do que eu, se eu me aproximar dele, ele vai me subjugar. Se ele conseguir me segurar, ele vai subjugar. Então, você que está me ouvindo, você sabe disso. Então, quando o oponente é muito forte, a gente tem que manter a distância dele, acertar ele à distância. Se Davi fosse de espada para lutar contra Golias, Golias iria detonar Davi. E a funda era a arma que Davi poderia acertar o gigante à distância. Está vendo aí? A distância. Ele pegou o seixo rolado, que é aquela pedra do riacho, e com essa pedra, à distância, ele derrubou o gigante Golias e cortou-lhe a cabeça. Então tudo, gente, não é por acaso. Davi não pegou aquela funda por acaso, não. Porque ele sabia que não podia se aproximar, se envolver numa luta corporal com Golias. E é assim, distante, não entrar no território de Golias. Não entre no território de Golias, senão ele vai subjugar você. O território de Golias era a força do braço que ele tinha realmente. O território de Davi era a força espiritual. Na força do braço, Golias iria destroçar Davi. E Davi sabia isso. Só através de uma força que vinha do Altíssimo, ele poderia fazer aquilo. Derrotar aquele gigante. E essa força já estava dentro dele. Ele não se aproximou. À distância mesmo. Dirigido por Deus, pela confiança, pela crença em Deus, ele derrotou aquele gigante e livrou Israel. Continua lendo que você não conhece, continua lendo que você vai ver. Então tudo é uma estratégia. Não foi por acaso. As pessoas porque Davi não tinha arma, não foi por acaso. Era a arma que Davi precisava, era aquela que acertaria o gigante à distância. Talvez um arco de flecha, mas ele não tinha arco de flecha. Ele nunca havia usado uma arma, uma espada. A arma que ele tinha era o suficiente. A arma que você tem é o suficiente. Você sabe qual é a arma que você tem agora para usar contra esse mal? É a sua fé. Você não precisa entrar na terra, no território do seu adversário para lutar contra ele, não. Da onde você está, espiritualmente falando, você vai vencer o seu problema, seja ele qual for.
Nunca se esqueça disso. O seu problema, ou não é seu, aliás, o problema que você está enfrentando pode ser um gigante para todo mundo. Mas para Deus é nada. Para Deus é nada. Vamos realizar a nossa oração e amanhã, quarta-feira, estaremos de volta novamente com a nossa live. Compartilhe a live, gente. Eu vou orar agora. Eu vou ler o Salmo 121, que é o nosso devocional todas as noites. O Salmo 121. Enquanto isso, você vai compartilhando aí a live para que as pessoas possam também participar da leitura do Salmo 121 e depois vou realizar uma oração. E vou usar a arma. Eu vou sacar a arma mais poderosa que existe nesse mundo. Eu vou sacar essa arma e vou usar contra todos os nossos adversários. Todos os nossos adversários. Os meus, os seus, os nossos. E peço a você para sacar essa arma também. Vamos compartilhar a live? Eu vou compartilhar aqui, lá no Insta. Vamos compartilhar, porque eu vou entrar em oração já já. Daqui, terminando de compartilhar aqui, vou enviar aqui para as pessoas e vou entrar em oração. Vou colocar lá. Vamos entrar em oração. Eu compartilhei agora. Compartilhe aí o momento de oração. Vamos ler o Salmo 121 primeiro, enquanto isso você vai compartilhando. E depois eu vou orar. Eu quero que você apresente um objeto. Pega aí um objeto, um copinho de água, uma garrafa com água. Vamos criar um ponto de contato pela fé. Jesus, ele disse que tudo que nós apresentássemos em oração se tornaria santíssimo, sagrado ao Senhor. Pega aí uma peça de roupa, representando o seu familiar, um documento, representando o seu trabalho, a sua empresa. Prepare um copinho de água, vou consagrar em nome de Jesus, através da arma mais poderosa que existe na face da terra, que é a nossa fé, a nossa crença no nosso Deus. Salmo 121 agora, para todos. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem e nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos falar com Deus? Pega aí o seu copo com água, vamos consagrar e vamos participar e receber o resultado da nossa fé. Você crê nisso, gente? Você que está aí na live, você crê? Então continua com a gente aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é que nos guarda, Senhor. Foi o Senhor que guardou Davi, ou guardou Davi naquela batalha, naquela luta, Senhor. Foi uma luta, Senhor. Olha, que aos olhos humanos era loucura de acontecer. O porte de Davi era um porte, meu Pai, nem médio. Era um porte, meu Pai e meu Rei. Era um porte de estatura, era estatura pequena, porque ele era um jovenzinho. Meu Deus, o irmão de Davi tentou desanimar.
O rei tentou desanimar Davi, mas Davi tinha dentro de si o fogo do teu espírito. Ele não desanimou, ele diz ao rei: rei, eu matei um leão, matei um urso, quando foram eles a tentar contra a vida de um cordeiro, de um carneiro. Quando ele fez, levantei, subjuguei e livrei o cordeiro das garras daquelas feras. E assim eu vou fazer esse filisteu. E é isso, meu amigo, que tem que estar dentro de você. Essa mesma determinação de Davi, de enfrentar a situação, de enfrentar o problema. De enfrentar o problema. Esse problema, essa doença não é nada para o nosso Deus. Mediante a sua fé, a sua crença nesse Deus. Você quer ver como não é nada? Então, em nome de Jesus, receba o milagre, receba a cura, a libertação agora. Eu não sou o Senhor que te sara, não sou eu, é Deus. Deus é Jesus que diz, eu sou o Senhor que te sara, é Ele que sara tanto a você quanto a mim. Então receba aí onde você está. Você que está tão inquieto devido a este problema que você vem enfrentando no seu casamento, essa solidão que está machucando você, um buraco que há no seu coração, no seu íntimo, a tristeza que quer tomar conta, o desejo de desistir, que quer se apossar de você. Fique livre deste mal, em nome de Jesus. Ele não é maior do que o nosso Senhor. Davi não aceitou o coitadismo, o rei implantar nele um espírito de coitadismo quando falou, você não pode lutar contra esse gigante. Ele é guerreiro, você é jovem. Quantas pessoas que já falaram para você, você não pode, você não vai conseguir. Você colocou no coração que ia crescer financeiramente, já falaram para você, fulano tentou e não conseguiu. Meu amigo, você não é fulano, nem beltrano, nem ciclano, e você não é todo mundo. Você crê em Deus e você vai conseguir. Este problema financeiro vai cair por terra em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, a porta se abre. Mas a porta se abre para você, eu não posso passar por ela, quem tem que passar é você. É através da sua fé, da sua crença, da sua confiança. Davi se colocou à disposição porque não tinha ninguém ali para combater aquele gigante. Você é o Davi na sua casa. Você é o Davi lá na sua casa. Você é o Davi na empresa, na sua empresa, no seu trabalho. Você é o Davi no trânsito. Você é o Davi no colégio. Você é o Davi nesse relacionamento de família. Você é o Davi que se levanta contra essa enfermidade e subjuga ela e lança por terra. Porque você atira pela fé a rocha viva, a pedra angular, que é o nosso Senhor Jesus. Através da sua fé, diga, eu creio, eu tomo posse da minha libertação, eu tomo posse da minha cura, do meu livramento, eu tomo posse da bênção no meu casamento, na minha vida sentimental, na minha família, no meu trabalho. Diga, eu tomo posse. Diga, ninguém vai impedir, porque o Senhor vai agir. Quem vai me impedir? Ele mesmo diz, agindo eu, quem o impedirá, meu amigo? Ninguém pode impedir você de vencer. Ninguém, religião, pastor, bispo, presbítero, diácono, papa, padre, não importa, ninguém pode impedir, o inferno em peso não pode impedir você de vencer quando você crê. Quando você crê. Davi, ninguém parou Davi. O familiar quis parar Davi. O rei quis parar Davi. O gigante ficou ameaçando Davi, mas ninguém, porque ele estava convicto, certo que Deus está com ele, estava com ele. Receba essa convicção,
essa certeza. Deus está aí com você, Jesus está com você e ninguém vai te parar. Diga, eu creio. Apresenta a sua água a Ele. Ele diz que tudo que nós apresentássemos a Ele em oração se tornaria santíssimo, sagrado a Ele. Deus, lembra, Jesus, que o Senhor transformou a água em vinho. Transforma, meu Deus, essa água em um santo remédio. Eu apresento ao Senhor. Eu não posso consagrar com meu poder porque eu não o tenho, mas eu tenho a fé, a crença no que o Senhor diz. Que apresentássemos ao Senhor oração se tornaria santíssimo, sagrado ao Senhor. Então santifica, meu Pai. E quando deram a nós participarmos, recebamos força, coragem, sabedoria, livramento, em nome de Jesus. Beba da sua água. Respira fundo e diga, eu creio. Diga, eu tomo posse. Creia. Respira fundo. Diga, estou livre. Diga, não tenho medo. Jesus está comigo. Jesus está com você. Aí aonde você está, não importa quem você seja. Diga amém e diga graças a Deus. Amém, pessoal. Amanhã, às 21 horas, Deus me deu essa inspiração de consagrar a água aqui. Amanhã vamos consagrar também a água. Vamos participar. Vamos agir a nossa fé, gente. Você tem uma arma poderosa dentro de você. Não deixe ninguém sucumbir à sua fé. Não deixe ninguém parar você. Davi não deu oportunidade para ninguém parar. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo vão tentar parar você. Muitas palavras negativas, mas você já está sendo avisado. Desvia delas. Deus é contigo. Amanhã às 21 horas, 21h10, quinta-feira e sexta-feira, também estaremos aqui. Provavelmente eu estarei fazendo também uma live especial, que aí eu vou falar para você. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu tenho essa convicção. Então, amanhã estaremos mais uma vez pedindo a Deus a direção de outra palavra para podermos apresentar a você. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um livro, eu escrevi um livro, está lá no Hotmart, Por Trás da Foto. Esse livro é excelente. Eu peço a você pode baixar um e-book, Por Trás da Foto, é de Leide Souza. Gente, quando eu estava escrevendo esse livro, eu estava com uma visão de escritor, mas quando eu li esse livro, eu falei, poxa, há tantas coisas aqui que falam mais de mim, e eu preciso muito. E eu comecei a colocar em prática algumas coisas que precisava ali. O livro Por Trás da Foto revela um mundo por trás de uma realidade que nós vivemos hoje. Há uma realidade, mas por trás dessa realidade existe um outro mundo que você vai descobrir através da leitura desse livro, Por Trás da Foto. Autor Leide Souza, está lá no Hotmart, está aí no Insta também, coloquei no Instagram, coloquei no Facebook. Você vai acessar, paga a taxa e você vai baixar para você ler. Também há também um diário reflexivo sobre ele. Você vai ter o seu diário e ali você vai colocar fotos e fazer o seu comentário. As fotos antigas, o que você realmente estava sentindo naquele momento que você tirou aquela foto. Se você estava muito feliz, você vai colocar esse momento era de muita felicidade. E também aos ensinamentos, como você sair da situação que se encontra, e também a parte de oração. E também as histórias contemporâneas, também, que a história do palhaço, o homem por trás da máscara, o fotógrafo, o homem por trás da lente, o ator, o cantor, a mulher invisível, que é a mulher que não é reconhecida porque ela é envolvida por muitas tarefas e muitas das vezes esqueceu até dela. Então são vários exemplos
ensinamentos e oração. Por trás da foto, esse livro veio para revolucionar. Poucas pessoas têm o conhecimento disso, mas é um assunto muito abrangente, muito bom, e eu recomendo para você. Por trás da foto, esse livro, esse e-book veio para revolucionar. Mais na frente, nós iremos fazer o relançamento físico do livro. Não agora, por enquanto é o e-book, mas vale a pena, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, às 21h10. Que Deus abençoe. Compartilhe a live, curta a live, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que você vai estar agradando a Deus. Seja a boca de Deus, seja aquele que anuncia aquilo que vem de Deus. Todas essas palavras que foram ditas aqui veio da palavra de Deus. Fique com Deus e até a próxima.